Olá, você que nos assiste. Meu nome é Alex Barbosa, sou professor de Direito Penal aqui da Prime Virtual e convido você a participar conosco da nossa nova aula aqui sobre abuso de autoridade. A aula sobre essa nova lei que vai entrar em vigor a partir do dia 3 de janeiro de 2020, que, portanto, é muito importante que você já tenha um conhecimento prévio sobre ela, já comece a se familiarizar com essa nova lei, que certamente ela vai ser muito cobrada em concursos públicos a partir do ano que vem, e para sua vida prática também, já sendo um servidor público, se atentar com relação aqui aos novos tipos penais que foram introduzidos nessa lei, e certamente vai causar muita polêmica ainda. A gente possivelmente aí vamos ter ações de controle de constitucionalidade, polêmicas doutrinárias, jurisprudenciais. Só que daí a importância de você então já ter uma certa familiaridade com essa lei. Então convido você a participar conosco aqui, tá joia? Pessoal, vamos lá. Como vocês já sabem, a lei de abuso de autoridade que até então vigorava no nosso ordenamento jurídico era a 4898 de 1965, uma lei bastante antiga. Em razão dessa antiguidade da lei e pelo fato do Poder Judiciário talvez considerar que essa lei já estava um pouco desgastada, e principalmente o pessoal do Poder Legislativo incomodado aí com algumas questões envolvendo prisão aí de agentes políticos, optaram por fazer uma nova lei sobre abuso de autoridade. Então, em razão dessa questão, a gente teve aí a introdução no ordenamento jurídico da Lei 13.869 de 2019. Essa lei ela tem um período de vacácio de 120 dias. Vou até colocar aqui, ó, período de vacácio de 120 dias. Ela vai passar a vigorar, então, no ordenamento jurídico a partir do dia 3 de janeiro de 2020. A partir do dia 3 de janeiro de 2020, essa lei ela vai passar a reger todas as questões relacionadas a abuso de autoridade no nosso ordenamento jurídico. Como já foi citado, ela trouxe inúmeras questões que realmente são até inovadoras. A gente já pode dizer de antemão que essa lei ela é mais gravosa. Ela trouxe sim alguns critérios aqui considerados como crime que certamente já causam polêmica, principalmente aí relacionadas ao Poder Judiciário. Então é importante a gente passar rapidamente por essa lei. Como já foi comentado aqui, basicamente nós iremos trabalhar com cinco aspectos que são importantes que a gente já tenha um conhecimento prévio, que está relacionado aqui a disposições gerais, sujeitos do crime, ação penal, efeitos da condenação e penas restritivas de direitos e também os crimes. Importante ressaltar também aqui que com relação aos crimes, diferentemente da Lei 4898, onde nós tínhamos ali algumas sanções penais que até então são sanções brandas, nessa nova lei não. A gente teve a introdução de diversos artigos, muitos deles polêmicos, como o artigo 9º. A gente tem o preceito primário, que é a tipificação daquela conduta que é proibida, mas também temos aqui o preceito secundário, que é com relação à pena. De antemão, já adianto que a pena máxima que nós temos prevista aqui são penas de até 4 anos de PPL, 4 anos de pena privativa de liberdade. Mas talvez o legislador, querendo ser muito preciso, ser muito melindroso com essa lei, ele trouxe outros aspectos também que a gente vai ver aqui que seria até desnecessário, mas ele optou por fazer isso de uma maneira mais meticulosa. E a gente vai acompanhar aqui como é que fica o desenrolar dessa história, tá joia? Pessoal, basicamente no primeiro artigo nós temos aqui a concepção da lei. O que ela tenta trazer para você, leitor, para quem está acompanhando aqui, seja da área jurídica, acadêmica, seja de qualquer outra área, ela tenta trazer aqui o conceito de abuso de autoridade, de agente que pode incorrer nesse crime de abuso de autoridade e a finalidade que ele tem que ter para poder incorrer num desses crimes. Então, de antemão, a gente já menciona aqui o seguinte, que a lei vai tratar por óbvio de abuso de autoridade, e ela traz aqui o conceito de agente público. Ela vai falar sobre agente público. E já vou até deixar um tópico aqui, já vou adiantar, embora nós iremos ver novamente no artigo 2º, que quando ela fala de agente público, ela menciona não somente aquele conceito que nós tínhamos lá na 4898 relacionado à autoridade em si. Aqui ela traz um conceito muito mais amplo. Ao nosso ver, ela traz aquele conceito de agente público lá do Código Penal, junto com o conceito de agente público lá do direito administrativo. É como se ela fizesse uma mixagem aqui desses dois conceitos. Por quê? A gente vai ver aqui que ela vai tratar, por exemplo, do agente de fato,
o agente de fato, lá do direito administrativo. Mas também ela vai falar sobre o agente de direito. Ela é muito mais... vou corrigir aqui. Coloquei agente, lógico que não, né? Agente não existe essa palavra ainda, né? A palavra é agente. Ela vai trazer o conceito de agente de fato e agente de direito, só que num conceito muito mais amplo. Por quê? Nessa concepção nova, ela vai colocar que incorrerá no crime de abuso de autoridade o agente público que for um servidor direto ou indireto da administração, remunerado ou não, transitório ou não. Daí a nossa concepção de que o agente de fato, o agente de direito, já que nós temos aquele putativo, aquele necessário, o agente político, o militar, o servidor público por essência, o estatutário, o seletista, o temporário, mas também, que é importantíssimo, ela vai trazer aquelas pessoas que, embora não façam parte da administração pública diretamente, elas prestam de alguma maneira esse serviço para a administração pública. Como no caso de uma concessionária, um permissionário, um autorizatário, essa pessoa que, porventura, prestar um serviço para a administração pública por meio de um contrato, por exemplo, ou de um convênio, se essa pessoa incorrer numa dessas modalidades aqui, certamente ela vai responder nessa nova lei, na 13.869, a nova lei de abuso de autoridade. Então é importante a gente já ter essa concepção acerca de quais figuras responderão nesse crime, porque lá na frente também a gente vai ter uma novidade envolvendo o artigo 22 dessa lei com o artigo 150 do Código Penal no que tange ao crime de violação de domicílio. Pessoal, como foi comentado anteriormente, as condutas escritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente público com a finalidade específica. Finalidade específica. O que o legislador ele quis buscar aqui? Ele quis deixar de maneira explícita um elemento subjetivo do crime. Na verdade, o que ele está mencionando aqui, olha, é o quê? É o dolo específico. É o dolo específico de praticar o abuso de autoridade. O legislador ele deixou claro essa concepção, essa ideia, de que o agente público ele tem que ter o dolo específico, já tem que ter a consciência mais à vontade de praticar esse crime. Mas, ainda assim, além de ter o dolo, esse dolo ele deve ser voltado para 5 condutas. 5 condutas também previstas aqui no parágrafo 1º. Quais são elas? Prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Conseguiram entender a ideia? O legislador, então, ele previu aqui nessa lei que não somente o dolo na ação vai ser importante, mas também o dolo voltado para uma dessas 5 condutas. Para a conduta de beneficiar a si mesmo ou beneficiar a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, ou ainda prejudicar outrem. O que a gente pode ter como ideia? Um agente público que trabalha, talvez, na regulação de um trânsito de determinado município. Esse agente público, com a ideia de prejudicar uma outra pessoa na qual ele não gosta, que ele teve uma desavença, ele vai lá e faz uma autuação indevida de trânsito. Ele está prejudicando, ele está causando uma lesão financeira naquele administrado, mas ele também está o quê? Obtendo para si a satisfação do seu desejo de prejudicar aquela pessoa. Então, em razão disso, ele vai incorrer no crime de abuso de autoridade. Tá joia? Essa ideia é extremamente importante, porque muito se questionou em relação à nova lei de abuso de autoridade, que ela traria conceitos vagos, conceitos inócuos. Ela traz em alguns artigos essa questão? Traz e por conta disso será discutido. Será discutido por meio da jurisprudência, da doutrina, mas por outro motivo, ela deixa muito claro que o agente, para poder incorrer no crime de abuso de autoridade, ele tem que praticar com dolo, e o dolo deve ser voltado a uma dessas 5 condutas. E tendo em concepção essa ideia, a gente já consegue vislumbrar o seguinte: não será possível então a punição por abuso de autoridade em razão de uma conduta culposa. Então aqui, ó, não se pune a conduta culposa. Não se pune a conduta culposa. Então, na hora que cair em prova isso daí, porque certamente vai ser cobrado, eu não tenho dúvida alguma que será cobrado.
não existe a possibilidade de punir alguém, de processar alguém em virtude de uma conduta culposa, somente por meio de uma conduta dolosa. A consciência é mais a vontade de que se praticar o crime, ok? No parágrafo 2º, nós temos aqui a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Pessoal, isso aqui também é muito importante porque muitos membros do Poder Judiciário estavam questionando acerca da hermenêutica jurídica, da possibilidade que o juiz tem de fazer o quê? A interpretação da norma. Como a gente sabe, ao juiz, tanto no processo criminal quanto no processo civil, ele tem o livre convencimento motivado. Ele tem os autos na mão dele, e a ele cabe fazer o quê? A interpretação das normas e a melhor aplicação daquela legislação. Portanto, para um, enquanto aquele criminoso ele pode vir a ser condenado porque existem elementos suficientes, para outro juiz talvez não. Lá no juízo civil, o legislador ele se orienta em virtude do processo civil, não é isso? E lá no processo civil, da mesma maneira. Para ele conceder uma liminar, por exemplo, ou então para ele conceder lá um habeas corpus na esfera criminal, o juiz ele vai ter o quê? O livre convencimento motivado. Então eles estavam questionando já, previamente, que essa lei ela traz alguns dispositivos tidos como criminosos que, de certa maneira, amarram o Poder Judiciário, impede que o juiz ele faça aquela interpretação de maneira mais tranquila, harmônica, que o deixe mais à vontade para apreciar os autos. Da mesma maneira, o Ministério Público. A gente vai ver aqui algumas questões relacionadas ao Ministério Público, ao que tange a denúncia, ao que tange o pedido, a representação não, o requerimento por uma preventiva ou uma decretação de temporária, tá joia? Então a gente vai ver aqui algumas questões envolvendo isso, que também são extremamente importantes. Mas fato é que o parágrafo 2º deixa claro que uma eventual celeuma acerca de uma interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas, isso por si só não caracteriza então o abuso de autoridade, tá joia? É extremamente importante nós lembrarmos isso aqui, até porque também acredito que será cobrado em prova, tá joia? Pessoal, recapitulando então, embora já tenhamos falado aqui no artigo 1º, o artigo 2º ele vai trazer quem são aqui os sujeitos ativos desse crime de abuso de autoridade. E o que é importante aqui, o que é bacana nessa lei, porque como já foi mencionado aqui sobre o agente de fato, o agente de direito, o agente previsto lá no Código Penal, ele está englobando todos esses conceitos de agentes públicos, mas também ele traz um rol exemplificativo. Ele deixa claro que não serão somente esses aqui, porque outras figuras poderão existir. Nós fizemos aqui a citação acerca de um terceiro que presta um serviço para a administração pública, seja ele um concessionário, um permissionário, um autorizatário. Essa pessoa poderá também incorrer no crime de abuso de autoridade, embora o nome dela não esteja aqui previsto. Nós temos aqui servidores públicos e militares, membros do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Mas nada obste que uma outra pessoa possa incorrer também no crime de abuso de autoridade, se configurado, claro, o dolo dela, aquela vontade de praticar o crime e ainda assim com um daqueles 5 requisitos que nós vimos anteriormente. A vontade de prejudicar terceiro, beneficiar a si próprio, beneficiar terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. Se incorrer numa dessas 5 hipóteses, aí sim teremos aqui configurados, então, o abuso de autoridade, claro que dentro daquele rol previsto de crimes, tá joia? Por fim, a lei, no artigo 2º, ainda no parágrafo único, ela traz aqui, por fim de regra, né, para tentar tirar toda e qualquer dúvida existente, ela traz o quê? Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, fizemos essa citação anteriormente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função, em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. O caput, lembrando, ele fala da administração direta, mas ele também fala da administração indireta. Daí, então, nós temos lá as autarquias, as fundações, nós temos todas essas pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que podem vir a incorrer no abuso de autoridade praticado por um de seus agentes, tá joia? Convido você para continuar logado para a nossa próxima parte, para o nosso próximo bloco, tá joia?